Olá, pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira. Poxa, hoje é com muita felicidade, muito orgulho e satisfação que eu tenho uma novidade bacana para contar para vocês. Eu estou gravando no dia 14 de dezembro e cumprindo a promessa de lançar ainda em dezembro, saiu hoje, lá no site da Revolução Industrial Brasileira, o primeiro curso 100% RIB, que é o curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa. E por que eu estou tão feliz e satisfeito com o lançamento desse curso? Por uma razão muito simples. O curso ficou muito bacana, eu trabalhei nele os últimos 3 meses, pesquisando notícias da atualidade e também um pouco mais antigas, tentando reunir todo esse material em algumas aulas, separei as aulas por temas e queria contar um pouco aqui para você que me acompanha no YouTube e sempre dá força comentando, compartilhando o vídeo, como afinal ficou e qual o propósito, né, de lançar um curso sobre jornalismo econômico. O curso está estruturado da seguinte maneira. Eu tenho uma interpretação de que a imprensa econômica, que todo mundo critica por ser monotônica, ter sempre as mesmas visões, ter sempre um lado só e sempre enxergar apenas uma maneira de avaliar a economia no Brasil, tem algumas obsessões. Então eu trabalhei o curso a partir dessa ideia das obsessões da imprensa econômica. Então o curso começa fazendo a crítica, é um curso bastante crítico, naturalmente, sobre a obsessão fiscal. Por que tanto fiscalismo na imprensa econômica e por que qualquer opinião que não reduza o problema econômico brasileiro ao problema fiscal, ao problema das contas de governo, é sempre uma opinião alijada, sempre deixada de lado. Então tem essa crítica. Logicamente isso se relaciona com a obsessão pela inflação. A imprensa econômica, até pela história, pela herança do Brasil, sempre enxerga no horizonte muito próximo ali o fantasma da inflação e utiliza isso como instrumento para a criação do terrorismo, né, do fiscalismo de terror, fiscalismo que gera pânico e que coloca a sociedade numa situação de se ver constrangida a aceitar qualquer tipo de restrição para conseguir receber os investimentos que supostamente ela precisa para crescer. Justamente aí entra o terceiro tema. Então o curso foi todo encadeado, por isso eu estou tão contente de anunciar essa boa nova aí para vocês. O terceiro tema que é a obsessão com o investimento estrangeiro. Aí eu desconstruo um pouco essa ideia de que o Brasil não tem poupança, de que o Brasil não tem capacidade de fazer investimentos por conta própria, que são ideias alimentadas pela grande imprensa, a fim de fazer com que o garrote sobre o investimento público e privado, seja via juros, seja via superávit primário, aumente, fique mais forte ainda. Então tudo isso vai criando aí na compreensão de quem vai fazer o curso a ideia de que, cara, a imprensa econômica montou realmente um arcabouço de interpretação sobre a economia brasileira que, além de muito impreciso, é cheio de pequenas falsidades que vão se juntando para criar uma grande interpretação que deixa a gente meio sem saída. E junto com isso tem algumas outras obsessões acessórias que eu vou criticando uma por uma na aula, no curso, né? Por exemplo, a obsessão da confiança do investidor, ou seja, nós temos que fazer tudo o necessário para termos a confiança dos investidores internacionais. Por quê? A obsessão com a tecnocracia, que é aquela ideia de levar só gente tecnicamente muito capaz e, portanto, muito isenta politicamente para dentro do governo. A economia tem que estar sob a gestão de técnicos, nunca pode estar a serviço de projetos políticos. Então você tem aí toda uma tentativa de proteção, né, da economia financeira em relação a projetos que podem contrariar os seus interesses, porque todo esse cardápio, naturalmente, está muito vinculado aos interesses da economia financeira que hoje domina no Brasil, há muitos anos domina no Brasil. Temos também a aula sobre a obsessão com a educação, a obsessão com a corrupção, que são elementos explicativos de parte dos problemas brasileiros, mas não são únicos culpados dos problemas econômicos brasileiros. E a imprensa costuma colocar muita ênfase, por exemplo, na educação como panaceia, como aquela coisa que salvará completamente todo o cenário, e também costuma colocar na corrupção uma ênfase exagerada como culpada, quando na realidade o problema dos juros, o problema do garrote fiscal, o problema da falta de circulação de investimentos na área produtiva da economia, explicam muito melhor do que a corrupção sozinha, só para ficar nesse ponto, o caos e a estagnação da economia brasileira. E para finalizar, fiz uma aula com uma avaliação sobre
o cenário econômico da própria mídia atualmente. E aí a pesquisa revelou coisas muito interessantes que quem fizer o curso vai poder entender com mais detalhe. Basicamente o seguinte, a imprensa hoje, o negócio de mídia no Brasil e o sistema financeiro são meio que a mesma coisa. E aí eu mostro lá com informações que são informações de bastidores, mas que são corretas, são verídicas, como as empresas de uma coisa e as empresas de outra coisa se misturam muito e como acaba se tornando impossível para a imprensa econômica produzir um jornalismo de economia no Brasil diferente desse que é. Ou seja, esse é o curso crítico Jornalismo Econômico Fora da Caixa, que vai tentar trazer para você uma ideia diferente, uma ideia crítica, te alimentar e te orientar para você conseguir formatar uma opinião que não é varrida, né? Não é introjetada na sua cabeça dessa maneira como a imprensa econômica tenta colocar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, fixado no comentário desse vídeo, e peço a você que considere a hipótese de fazer esse curso, que eu realmente estou muito feliz de estar lançando, ficou muito legal, e quero que você tenha a oportunidade também de nunca mais ler uma notícia de economia do mesmo jeito. Obrigado, pessoal, até uma próxima aí.